Olá, queridos irmãos, que alegria é poder nos encontrarmos mais uma vez em nosso culto Aspa Online. Esse canal tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas. E você também pode se inscrever neste canal, você pode deixar o seu like e pode ser também um mensageiro de esperança, levando essa mensagem de salvação a outras pessoas. E neste dia, nós vamos comentar sobre um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre a prática da justiça. Você é justo? Você age com justiça diante das pessoas, dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho, da sua família? É isso que nós vamos comentar neste dia. E isso está baseado em Mateus capítulo 5, dos versos 17 ao versículo 20. Você pode conferir a sua Bíblia. É muito importante que quando nós mencionamos os textos aqui em nosso culto, você possa, com a sua Bíblia, seja ela física ou a Bíblia online pelo seu celular, você pode estar acompanhando. E quando nós olhamos o subtítulo desses versículos, aqui é um tema importante onde Jesus fala que ele não veio revogar a lei, mas ele veio para cumprir. Essa mensagem era uma mensagem muito direta, em que envolvia, podemos dizer que envolve todos nós, mas que envolvia especialmente os escribas e fariseus. Esta mensagem do Evangelho de Mateus, capítulo 5, especialmente o versículo 20, é parte do Sermão da Montanha, onde Jesus estabelece um novo padrão de justiça para os seus seguidores. E podemos conferir. Olha só o que diz o texto. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Qual que é o contexto desses versículos? Eu gosto sempre de afirmar que nós sempre devemos olhar o texto dentro do contexto. Você deve olhar o que está em volta do texto, os versículos anteriores, os versículos seguintes. E agora, dentro desse contexto, para entender este versículo, nós vamos entender por que Jesus mencionou estas palavras. E veja bem, os escribas e fariseus, eles eram os líderes religiosos do povo judeu na época de Jesus. Era a liderança religiosa, aqueles que tinham grande conhecimento teórico. E estes personagens, escribas e fariseus, eles eram conhecidos por sua meticulosidade em seguir a lei mosaica. Eles eram conhecidos por ser seguidores da lei, eram bem aplicados à letra da lei. Mas também, queridos participantes, estes personagens eram conhecidos também pela sua hipocrisia e pelo legalismo. Apenas observavam a letra da lei. E os escribas e fariseus, eles eram tão exigentes, tão escrupulosos em seguir as leis, que eu até aproveito para te perguntar o seguinte: você sabe quantas leis eles procuravam seguir naquela ocasião? Interessante, isso aqui é apenas uma curiosidade, eram 613 leis encontradas na Torá. E eles procuravam seguir fielmente cada uma delas. Porém, a justiça que Jesus requeria era mais do que seguir as particularidades externas da lei. Jesus estava dizendo assim, olha, esse tipo de justiça é uma justiça própria, é a justiça humana, é aquela justiça que eu consigo, eu posso, eu quero fazer para que os outros vejam. Essa justiça Jesus condenava. Ele vai então ao cerne da vontade da ação, dando 6 exemplos nos versos 21 ao versículo 48. Você pode estar lendo depois, no mesmo capítulo, Mateus capítulo 5, versículos 21 ao versículo 48. Quando nós observamos as questões abordadas nestes versículos, têm sido tradicionalmente chamadas de as 6 antíteses, ou declarações adversativas, você pode confirmar. Porque todas elas começam da seguinte forma: ouvistes que foi dito,
Jesus está dizendo, olha, existe aí algumas leis, algumas colocações, vocês já ouviram falar. E Jesus também fala assim, eu, porém, vos digo. O que isso quer dizer? Jesus ele está tomando o ensino ou a interpretação de uma passagem das Escrituras que já existia, as leis que já existiam, as ordenanças que já existiam, e agora Cristo atribui uma compreensão mais plena, mais profunda, mais espiritual. Jesus, então, por outro lado, está dizendo, olha, eu não vim para apagar a lei ou os profetas, eu vim para cumprir. Em umas versões falam abrogar ou anular. Então, Cristo estava aqui ensinando que a justiça que Deus exige é uma justiça que vai além do cumprimento da lei. É uma justiça que brota especialmente do coração, da mente, né? Onde nós tomamos as decisões. E assim vai ser manifestado em ações de amor e em ações de misericórdia. Nós podemos então interpretar da seguinte forma, qual que é a interpretação disto? Jesus ele não estava aqui dizendo que a justiça dos escribas e fariseus era completamente má, estava tudo errado. Não, pelo contrário. Jesus estava dizendo que eles até se esforçavam em obedecer à lei. O problema era que essa justiça dos escribas e fariseus era uma justiça superficial. Era uma justiça apenas como uma embalagem para que os outros vissem. Eles se preocupavam mais com a aparência da justiça do que com a realidade do coração. Vou repetir. Eles se preocupavam mais com a aparência, o que os outros vão pensar, do que com a realidade do coração. Será que isso acontece com você? Fica essa pergunta para a nossa reflexão. Então, a justiça que Cristo exige dos seus seguidores é uma justiça que vai além. É uma justiça que excede. A palavra exceder tem esse significado, vai além. Vai além da justiça dos escribas e fariseus. É uma justiça que ela se baseia no amor a Deus e ao próximo. Percebam a colocação, a ordem das coisas? Primeiramente, amor a Deus e depois, amor ao próximo. Porque quando você ama o Senhor de todo o coração, você não precisa ficar calculando amar o seu próximo. Isso vai brotar do seu coração. Isso vai se manifestar em ações de bondade, em ações de compaixão e também em ações de perdão. Podemos também agora colocar um outro tópico? Qual é a aplicação disto para a minha vida? Este versículo nos convida a refletir sobre a nossa própria justiça. Será que nós estamos apenas preocupados em cumprir as regras, os mandamentos de Deus exteriormente, para que os outros vejam? Ou será que nós estamos nos esforçando para desenvolver um coração justo, bondoso, compassivo, conforme aquilo que o Senhor deseja? Que tipo de justiça você quer manifestar? Eu vou repetir mais uma vez. A justiça que Cristo exige de nós não é uma justiça que nós podemos alcançar pelos nossos próprios esforços. Porque de mim mesmo eu nada posso fazer. Isso é um dom de Deus, que recebemos pela fé em Cristo Jesus. É essa justiça que Ele quer, é a justiça que Cristo deseja colocar em nosso coração. E aí sim, por Ele, nós vamos manifestar os atos de bondade e também de misericórdia. Nós devemos buscar essa justiça com o coração sincero, permitindo que o Espírito Santo trabalhe em nós, para que assim nós possamos ser transformados à imagem de Cristo. Eu quero ler mais uma vez, Mateus capítulo 5, versículo 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder, não ir além em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. 613 leis na Torá, e eles procuravam seguir, mas eles só olhavam para a letra da lei. Jesus é o autor da lei, e portanto, queridos amigos e irmãos, nós precisamos olhar para Jesus, que é o autor da lei.
Nós precisamos pedir ajuda. Senhor, me ajude para que a minha justiça não seja uma justiça baseada nos esforços, mas que seja uma justiça que o Senhor vai me auxiliar, para que assim possa exceder a justiça dos escribas e fariseus. Que o Senhor possa assim nos auxiliar. Que uma justiça que brote do coração, ela se manifeste em ações de amor e também de misericórdia. Que possamos ser verdadeiros seguidores de Cristo, buscando a justiça do reino de Deus em primeiro lugar. E ao fazermos isto, nós seremos bem-sucedidos em nossa caminhada cristã. Que estes ensinamentos de Jesus, proferidos há 2000 anos atrás, eles também possam alcançar os nossos corações e que possamos assim ser novas criaturas por meio de Cristo Jesus. Que você tenha um excelente dia e que esta meditação, de alguma forma, alcance o seu coração e também você possa compartilhar com outras pessoas. Que Deus te abençoe. Pessoas ao nosso redor que precisam de nós. Vou estender a mão, ajudar meu irmão. Cada pequeno gesto gera transformação, uma bênção eu quero ser. Uma bênção eu quero ser. Esperança compartilhar. Vamos juntos, nova história escrever, mudar vidas ao fazer o bem. Nosso tempo, nossas doações podem muito realizar, e com bênçãos que Deus derramou sobre nós, muito mais poderemos outras vidas mudar. Uma bênção tu pode ser. Uma bênção tu pode ser. Esperança compartilhar. Vamos juntos, nova história escrever, mudar vidas ao fazer o bem. Compartilhar o amor, sorrisos repartir. Juntos podemos hoje o mundo iluminar. Uma bênção eu quero ser.